meu Pai. Rogamos a tua presença, única e suficiente a todos nós nesta hora. Venha sobre nós, Pai amado, nos exortar, confortar os nossos corações, nos repreender naquilo que temos falhado, mas sobretudo, Pai, a tua presença é única e o suficiente para todos nós nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, mediante o teu Santo Espírito, inspirando a tua serva, a irmã Michele. Queremos colocar as nossas vidas, Pai amado, em tuas mãos, porque a ti elas pertencem. E queremos buscar no Senhor, meu Pai, todo o refúgio, tudo aquilo que nos falta. Nos dê a coragem que necessitamos. Nos dê a perseverança que necessitamos. Tira de nós, ó Pai, quem sabe o espírito de negligência. Tira de nós tudo aquilo que possivelmente venha nos afastar de ti. Ajuda, Pai amado, para que terminaremos essa caminhada olhando para Jesus Cristo. Independente do caminho que vamos percorrer, segura em nossas mãos frágeis, firma as nossas pernas tropa, Pai. Mas de modo especial, coloca sobre nós o teu Espírito, o Espírito vivificante, transformador de caráter, o Espírito o qual o Senhor reorganizou o mundo sobre o caos, o Espírito que o Senhor inspirou os profetas, o Espírito o qual o Senhor dirigiu a tua igreja ao longo do tempo. E esse mesmo Espírito, ó Pai, que nesse momento nós te rogamos a fazer presente aqui no nosso meio, a fim de nos unir, Pai, naquilo que o Senhor proclamou através do teu servo. Nos une em amor, porque a tua palavra está escrito que nós seríamos conhecidos pelo amor. Não deixa, Pai amado, não deixa. Não permita que nem um pouquinho do egoísmo possa manchar essa caminhada. Não permita, Pai, que os lobos velozes entrem no meio desse rebanho. Ajuda, Pai amado, com o teu escudo protetor. Coloca-nos dentro do teu santuário e ajuda-nos a ter uma vida purificada nos caminhos e nos méritos de Jesus, o qual te oramos, o qual o Senhor constituiu todo o poder e autoridade. É nesse nome que nós edificamos a nossa fé. Em nome e por amor de Jesus, toda honra e glória seja dada, meu Pai, ao nome de Jesus, o qual o Senhor constituiu embaixador para a salvação de todo que nele crê. Mais uma vez, meu Pai, eu rogo pela nossa irmã Ana, por tudo que tem ocorrido na vida dela. Toma essa tua filha em tuas mãos, meu Pai, e todos os outros teus filhos que nesse momento passam por problemas. Tu conheces todas as coisas, porque o Senhor nos sonda no mais profundo abismo o qual nós encontramos. O Senhor sonda a mente e o coração, e o Senhor conhece o que vai dentro do mais íntimo dos seres humanos. Pai amado, de modo especial, ajunta o teu povo dos quatro cantos desse universo e coloca na mesma sintonia, na mesma esfera, na mesma esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Dá-nos a tua paz, meu Pai. Dá-nos a tua paz para esses dias que nós temos vivido. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que encontramos em Jesus. É essa paz, é o mesmo Espírito que nós desejamos estar na tua presença. Por isso, te rogamos mais uma vez, abençoe este pequeno rebanho, para que as obras as quais o Senhor preparou para que de antemão andássemos, seja concluída, em nome e por amor de Jesus. Em nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu vou falar hoje sobre o batismo no Espírito Santo.
Eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar os textos na Bíblia ou no aplicativo, se possível, para acompanhar nessa palavra tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. E o primeiro texto está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E essa é a primeira palavra para essa noite. Nós temos que buscar ter a mente de Cristo. E como nós poderemos ter essa mente de Cristo? Nós devemos, em primeiro lugar, buscar conhecer a Cristo. Quando nós gostamos de alguém, nós queremos conhecê-lo melhor. Nós queremos saber o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, onde ele gosta de ir, o que o agrada, e assim buscamos fazer. Seja com um amigo, seja com um filho, seja com um namorado, seja com um familiar, nós queremos agradá-lo, nós queremos conhecer melhor. E com Cristo, nós temos que buscar esse relacionamento também, e muito mais pessoal, porque é espiritual, ele vai além do entendimento humano. Nós temos que modificar a nossa mente, nos ligarmos às coisas do Espírito. Em João 3,5, Jesus fala: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Porque Jesus dizia: em verdade vos digo. Em verdade vos digo, ou na verdade te digo, é uma expressão usada por Jesus como uma introdução de uma declaração solene. Portanto, o significado de em verdade vos digo pode ser traduzido como eu solenemente declaro. Dessa forma, a repetição é enfática. Em verdade vos digo. Também pode ser traduzida como muito solenemente lhes digo. No ensino de Jesus, essa expressão serve para alertar, um alerta profundo. Ela introduz uma declaração que traz uma conclusão, né, ao que está sendo dito. Ela indica que o que segue após essa palavra em verdade, deve ser recebido, deve ser refletido, deve ser assimilado e, acima de tudo, deve ser obedecido.
Então ele fala, em verdade te digo, recebam, reflitam, assimilem, obedeçam. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Isso é muito profundo, muito sério. Se não nascermos da água e do Espírito, nós não poderemos compartilhar o reino dos céus. Nós não veremos a Deus. Embora a palavra amém, que significa em verdade, ou assim seja, ela é uma confirmação, embora essa expressão típica hebraica, ela fosse muito comum, mas nos lábios de Jesus, ela ganhou uma profundidade incomparável. Isso porque não era um rabino ou um profeta quem estava falando essas palavras, por mais respeitado que pudesse ser. Inclusive, não há qualquer registro de mais alguém que tenha usado essa expressão de forma semelhante à que Jesus usou. Na verdade, ninguém mais além dele teria de fato autoridade para fazê-lo, pois essa expressão é pronunciada pelos lábios daquele que é, ele próprio, a verdade. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão aponta para a autoridade do único que é digno de ser chamado de o Amém, o verdadeiro. Em João 3,6 fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Aquele que nasceu do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, ele não sabe como o Espírito veio, para onde ele vai, mas ele é conduzido, ele acredita, ele tem fé, ele crê. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Nós vimos com os olhos espirituais, nós vemos, nós testificamos a ação do Espírito Santo, é para isso que estamos aqui, é para isso que nós estamos reunidos todas as noites, porque nós sabemos aquilo que falamos, nós vivenciamos a presença do Espírito Santo. E o mundo não aceita, porque o mundo não conhece, o mundo não recebe, porque é preciso ver com os olhos espirituais. E isso foi o próprio Jesus que falou. Ele fala: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? E isso acontece conosco também. Quantos irmãos aqui têm relatado que têm todos os dias falado das coisas do Senhor e essa mensagem não é recebida? Porque se Jesus falou de coisas terrestres, ele mostrou milagres, ele mudou vidas, ele fez cego enxergar, surdo ouvir, ele fez o paralítico andar, e mesmo assim não creram. Como é que vão crer no Espírito Santo, em coisas celestiais, em coisas profundas? É essa palavra que Jesus quer nos mostrar. Ele quer mostrar coisas profundas, mas para isso nós devemos ver com os olhos espirituais, nós devemos ser testemunhas da ação do Espírito Santo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São manifestas pelo Espírito Santo, são os dons espirituais. Quem pratica a verdade, ele vem para a luz. Por isso que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, a fim de que as obras sejam manifestas, as obras do Pai
são os dons espirituais, que os dons sejam manifestados nas nossas vidas, porque são feitos por Deus. Para que esses dons sejam manifestados, nós devemos estar na verdade, nós devemos estar em Cristo, nós devemos buscar ter a mente de Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem Atos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler do versículo de 1 a 8. Atos 1, versículo 1 a 8. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, os quais ele também apresentou vivo após a sua paixão. E olha que lindo, que maravilhoso esse versículo. Então eu vou repetir. Até ao dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também apresentou vivo após a paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo visto por eles durante 40 dias e falado das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, o próprio Jesus, ele se apresentou após a crucificação, após a sua paixão, após a ressurreição, por meio de muitas provas infalíveis, e os discípulos ficaram com Jesus 40 dias. E durante 40 dias eles viram Jesus, e Jesus falou das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo reunidos com eles, ordenou-lhes que não partissem para Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E o nosso país, né, é esses confins da terra. E então o nosso Senhor, ele não esqueceu de ninguém. Nas partes mais remotas do mundo, o Espírito Santo habita nas suas testemunhas. O nosso Senhor, ele falou isso para os discípulos, depois que eles ficaram 40 dias com Jesus, só falando de coisas espirituais. E ontem o irmão Oswaldo falou que quando ele fala das coisas do Senhor, o tempo passa, ele não vê as horas passando, e ele fica horas e horas e horas falando das coisas do Pai. E a gente percebe que nisso é a ação do Espírito Santo. Quanto mais a gente conhece as coisas celestiais, mais a gente quer conhecer, e mais o Espírito Santo habita em nós. E que nós possamos, assim como os discípulos, serem batizados no Espírito Santo. Nós já somos batizados com água, mas que o batismo verdadeiro de Jesus Cristo que nós recebemos possa ser morada do Espírito Santo. João Batista, ele batizou com água, mas nós não. Nós somos batizados com o Espírito Santo. E que lindo, né? Saber que
Esse é um versículo que testemunha o poder de Cristo, que após a ressurreição, ele se apresentou por meio de muitas provas. Ele ficou 40 dias com os discípulos, só falando das coisas celestiais, falando das coisas do Pai. E nós temos que nos alimentar dessa palavra viva de Deus e sermos testemunhas, assim como os discípulos foram, que nós possamos ser testemunhas vivas da palavra de Deus, não só porque ouvimos falar, mas porque nós vivenciamos a ação do Espírito Santo em nossa vida. O batismo, ele é só o início da caminhada, é o nosso sim para Jesus. Batizar era um ato comum entre os judeus. Todos já conheciam o que significava o batismo, que era mergulhar, imergir em água. Isso era uma coisa comum, mas em Mateus 3,11, Jesus fala: em verdade, vos batizo com água. Na verdade, foi João Batista que falou. Vos batizo com água para arrependimentos, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias, nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o Espírito Santo, ele vem onde ele é amado, onde ele é invocado, onde ele é esperado. Você pode acreditar verdadeiramente e ele entra no coração. Se ele já está habitando, se ele já habita no nosso coração através do batismo, como ele vai entrar de novo? O Espírito Santo já está lá, ele já habita em nós, nós já somos moradas do Espírito Santo. E o que falta para que ele se manifeste verdadeiramente em nossa vida? O que está faltando na vida de cada um para que nós recebamos os dons do Espírito Santo? Quando falamos do batismo, o Espírito Santo, falamos da graça, dos dons através desse Espírito, que é a graça de Deus. O Espírito é a graça de Deus em nossas vidas. É Deus nos dando essa graça, esse presente, esse privilégio. Jesus disse que não nos deixaríamos órfãos, mas Ele traria o Consolador. Nosso Senhor traria o Consolador. O Espírito Santo, ele começa a estar de um modo novo naqueles que ele tomou e se tornou um templo de Deus. Então nós temos que nos tornar um templo vivo de Deus para que nós possamos ser morada do Espírito Santo. Nós temos que nos transformar a mente, o espírito, deixar as coisas velhas de lado para pensar nas coisas novas. Nós já somos um templo do Espírito Santo, mas quando nós buscamos a presença de Deus em nossas vidas, nós queremos, nós convidamos, nós desejamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, invocamos e esperamos, porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Nós temos que pedir, nós temos que saber esperar também. O nosso Senhor, ele não se molda ao nosso desejo, e nós que temos que nos moldar à sua vontade. Então nós temos que invocar, de pedir e esperar. O Espírito Santo, onde ele é esperado, ele é amado, ele é desejado, assim como uma pessoa querida em nossa vida, como queremos a presença de Deus em nossas vidas, em todos os momentos, não só num tempo, e não só no momento do estudo, e não só no momento da oração, e não só no sábado, mas em todos os momentos, como desejamos a presença do nosso Senhor em tudo que nós fazemos, desde o levantar, quando nós entregamos o nosso trabalho nas mãos do Senhor, quando nós entregamos a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, quando nós entregamos nossos problemas de saúde, nossos problemas financeiros, quando nós colocamos nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós somos incapazes de modificar, de fazer, o coração do outro, do próximo, quando nós não compreendemos a vontade do outro, mas quando nós entregamos verdadeiramente nas mãos de Cristo os nossos problemas,
e esperamos e confiamos e perseveramos na fé, Ele nos ouve. Com a graça de Deus, o Espírito do Senhor começa a estar de um modo novo naquele que se torna templo de Deus. Então, como Deus vai habitar de um modo novo num templo velho, num templo antigo? Deus só pode habitar de um modo novo se nós nos tornarmos novas criaturas. Nós já somos um templo do Espírito Santo, mas quando no fundo do nosso coração nós buscamos essa perseverança, ele começa a habitar em nós. E toda vez que recebemos de Deus, uma graça de santidade, quando fazemos a vontade do Pai, quando cumprimos os seus mandamentos, quando largamos um vício, quando guardamos a sua palavra, quando pensamos no próximo, quando nós dissemos não às coisas do mundo e sim para as coisas de Deus, quando nós somos fiéis, quando nós vamos na contramão do mundo, nós estamos sozinhos remando e o mundo vai para um lado e a gente vai para o outro porque a gente quer verdadeiramente ser fiel a Deus, não importa se estejamos sozinhos. O Espírito Santo nos dá essa força, ele dá essa unção, ele dá essa graça de Deus. Em Mateus 7, no versículo 7 a 8, Jesus fala: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E ele não fala peçam uma única vez, batam uma única vez. E ele fala perseverem, batam, busquem, peçam, quantas vezes forem necessários. Quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. E a nossa perseverança também nas coisas celestiais precisam ser assim. 70 vezes 7. Uma pequena palavra, ela pode mudar a vida. Se Deus conduz você pelo Espírito Santo, que nós busquemos ser inundados pelo batismo no Espírito Santo. Eu gostaria que os irmãos abrissem no texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, e no versículo 9 ao 16. Nem olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Olho nenhum viu, nem ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos hoje, que nós possamos buscar mais as coisas do alto, que nós possamos ter a mente de Cristo, que nós possamos buscar o Espírito Santo, pedir, bater, perseverar na fé e buscar as coisas profundas de Deus. Elas não estão no raso, elas estão no alto, mas elas não são tão altas de modo que nós não possamos alcançar, porque o nosso Senhor Jesus, ele nos dá asas, ele nos leva até o céu, ele nos leva às coisas mais altas e mais profundas. Mas nós temos que conhecer esse Espírito, nós devemos ser templo, morada do Espírito Santo, para que nós possamos buscar os nossos dons espirituais. Porque como nós vamos falar de dons com pessoas naturais? Nós temos que falar de dons com pessoas espirituais. Nós temos que falar de sonhos, de revelações, de profecias. Nós temos que falar de cura espiritual. Nós temos tanta coisa para dizer, mas temos que falar com pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas vazias das coisas do mundo, vazia do homem natural, mas cheios da graça de Deus, porque o Espírito Santo, ele é a graça de Deus, é um dom que o nosso Senhor nos dá, o dom de estar preenchido com a presença dele em todos os momentos. Ele prometeu que não nos deixaríamos sós, e ele cumpriu. Então, que o Espírito Santo habite no coração de cada um dos irmãos aqui nessa noite, que essa presença do Espírito Santo esteja no lar e da vida de cada um dos irmãos, não só nesse momento que nós buscamos a palavra, mas que seja uma presença constante em tudo que nós possamos fazer, desde o acordar, agradecendo ao nosso Senhor por mais um dia de vida, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos sustentado até aqui. Se nós possamos olhar, se nós possamos caminhar, se nós possamos falar, tudo isso é pela graça, pela ação do Santo Espírito de Deus. Por nós não somos nada, mas que o Espírito de Deus dê a sabedoria para cada um dos irmãos, para conhecer as palavras do Senhor. Quando eu estava buscando a palavra para apresentar para os irmãos, eu gostaria tanto de falar assim sobre o Espírito Santo e os dons espirituais, e eu fiquei pensando, será que vou encontrar passagem suficiente? E quando eu comecei a procurar, saltou aos olhos tantas coisas e tantas passagens que a palavra me renovou, me surpreendeu de uma maneira inexplicável, porque nós precisamos urgentemente buscar esse conhecimento, nós precisamos buscar, é muita coisa que nós temos ainda para aprender, e que a sabedoria está à espera, né, de quem busca as coisas de Deus, as coisas do alto, e que Ele possa dar esse dom a cada um, o dom de entender, o dom da sabedoria divina, o dom do discernimento, o dom da ciência alta, não é a ciência humana, mas é aquela ciência de Deus, ela é tão alta, que essa nós não podemos alcançar, né? Porque a ciência de Deus é magnífica, e que nós possamos buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo e nosso Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida, para a honra e glória do nosso Pai amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém, irmãos.